Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Abertura impactante. Introdução à encruzilhada histórica do Fluminense, que se vê diante do desafio mais difícil de sua história, um duelo contra a poderosa Inter de Milão. Neste cenário, Neto não poupa críticas e dispara: "Acho difícil Flu vencer", uma frase que ecoa pelo clube e gera repercussão imediata. Contextualização tática. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense alterna frieza defensiva e explosão ofensiva. Na temporada 2025, soma 61 pontos em 11 jogos, 5 atrás do líder, e ocupa a sexta colocação no Brasileirão. O saldo é positivo, mas insuficiente diante de uma Inter acostumada a duelos de elite. Histórico recente. No Carioca, o tricolor terminou como vice-campeão em março, derrotado 2 vezes pelo Flamengo, o que reforça a dificuldade frente a adversários de alto nível. Internamente, Renato herdou um elenco competitivo, mas com lacunas na solidez coletiva. Mercado e elenco. Com 6 jogadores convocados por seleções e elenco avaliado em cerca de 82,6 milhões euros, o Fluminense investiu 47 milhões euros em reforços, entre eles Agustin Canobio e Jefferson Soteldo. O aporte financeiro, porém, não traduziu ainda uma consistência tática que convença em grandes confrontos. Desempenho na Copa do Brasil e Sul-Americana. O clube foi eliminado nas oitavas em ambas as competições. Embora Renato preze pelo equilíbrio, a execução falhou em momentos decisivos. Falta clareza ofensiva e precisão no último terço. Mundial de Clubes. No cenário global, o Fluminense evita a derrota e assegura a vaga nas oitavas com um empate sem gols contra o Sundowns. Neto, contudo, critica a apatia ofensiva e avalia a postura, sem ambição, classificando o jogo como abaixo do que se espera de quem disputa em escala global. Crítica de Neto: desafio mais difícil da história do Flusão. Para o comentarista, 2 aspectos pesam: a vacilação no ataque, refletida em clássicos e mata-matas, e a pressão psicológica de enfrentar um gigante da Europa como a Inter. Inter de Milão, atual semifinalista da Champions, time com veteranos experientes e elenco milionário. A imensa diferença de recursos expõe o Fluminense, que precisa superar limitações estruturais e técnicas. Tendência tática. Fluminense tende a se fechar nos momentos cruciais. Renato prioriza segurança. Mas contra a Inter, esse recuo pode ser fatal, abrindo espaço para transições rápidas e finalizações implacáveis. Pontos fortes. Áreas da profundidade. Serna soma velocidade nas pontas. O Maracanã garante torcida e ambiente hostil ao rival. Mas as bolas paradas, setor com reserva de talento limitado, seguem abaixo do ideal. Pontos fracos. A falta de criatividade na articulação, especialmente com a ausência ou a irregularidade de Ganso e Renato Augusto, este último afastado por lesão. O meio-campo sofre para conectar defesa e ataque com fluidez. Pressão psicológica. Neto destaca que o elenco tricolor ainda não passou pelo crivo de grandes jogos na temporada. A falta de mentalidade em torneios mata-mata é alarmante, e o peso da palavra do comentarista agrava o frio na espinha. Cenário possível: Fluminense pode surpreender na postura. Com compactação e transição rápida, tem chance de resistir. Mas sem um plano alternativo, ferido por críticas, o risco de derrota aumenta. Prognóstico duro. Com base no histórico recente, na classificação atual e nas limitações ofensivas, Neto enxerga o placar desfavorável. Difícil vencer, sentencia, um recado duro que reverbera e testa a autoconfiança tricolor. Fechamento dramático. Resumo dos contrastes: investimento alto, moral mesclada, críticas estridentes, adversário europeu. Para reverter o prognóstico, o Fluminense precisa balançar as estruturas que já o mantiveram no topo, mas que agora ameaçam ruir sob o peso de uma história mal contada. A fala de Neto incendiou os bastidores do futebol brasileiro. Ao afirmar que o Fluminense enfrenta o desafio mais difícil de sua história, o comentarista tocou em uma ferida aberta, a inconstância de um time que encanta em determinados momentos, mas se perde nos grandes palcos. Sua crítica não foi apenas ao elenco, mas ao projeto como um todo. A comparação entre o Flu e a Inter de Milão vai além da técnica.
Trata-se de estrutura, cultura e rodagem internacional. Enquanto a Inter disputa com frequência os maiores torneios do planeta, o Fluminense ainda busca consolidar-se como força estável fora do eixo continental. O sistema defensivo do Fluminense é outro ponto que levanta questionamentos. Apesar de boas atuações pontuais de Marlon e Felipe Melo, o setor mostra vulnerabilidade em jogos com alta pressão. Contra equipes que dominam a posse e impõem ritmo, como é o caso da Inter, esse calcanhar de Aquiles pode ser decisivo. Neto também destacou a falta de profundidade no elenco tricolor. Em um confronto internacional de altíssimo nível, ter opções no banco que realmente mudem a partida é fundamental. No Fluminense, a queda de rendimento entre titulares e reservas ainda é gritante. Outro alvo de críticas foi a postura de alguns jogadores nas últimas partidas. Neto citou especificamente a passividade em momentos-chave do Brasileirão 2025, onde o time deixou pontos preciosos escapar contra adversários da parte de baixo da tabela. Esse tipo de oscilação, segundo ele, não é aceitável para quem quer brigar de igual para igual com os gigantes europeus. Embora tenha iniciado o Brasileirão com boas atuações, o Fluminense caiu de rendimento nas últimas rodadas. Empates em casa e derrotas fora de casa afastaram o time da liderança, o que ligou o alerta para a necessidade de mudanças táticas urgentes. O meio-campo tricolor, comandado por Martinelli e Lima, sofre com a falta de consistência. O time perde intensidade ao longo da partida, permitindo que os adversários cresçam e encontrem espaços. Diante da Inter, que joga com intensidade os 90 minutos, isso pode ser letal. Neto relembrou que o Fluminense já passou por situações delicadas em outros mundiais, mas nunca enfrentou um adversário com o peso da Inter de Milão. O desafio, segundo ele, é não só vencer em campo, mas superar o abismo estrutural e psicológico entre os dois clubes. A confiança da torcida também oscila. Se por um lado existe orgulho por ver o Fluminense em uma disputa de tamanha grandeza, por outro, há temor de que o clube vire alvo de chacotas caso seja atropelado. As palavras de Neto jogam ainda mais lenha nessa fogueira emocional. Renato Gaúcho, ao ser questionado sobre as declarações de Neto, respondeu de forma comedida, mas visivelmente incomodado. Disse que respeita opiniões, mas que seu elenco está preparado para provar o contrário. A tensão entre comentaristas e comissão técnica parece crescer à medida que o jogo se aproxima. O vestiário tricolor busca blindagem. Internamente, a comissão técnica tenta isolar os atletas da pressão externa. Mas é impossível ignorar a dimensão do desafio, principalmente após as análises de peso feitas por figuras como Neto, que tem influência direta no imaginário do torcedor. A preparação para o jogo envolve treinos intensos de marcação e transição rápida. Renato aposta em contra-ataques letais com Keno e Arias, tentando surpreender a defesa italiana. A dúvida que paira é se essa estratégia será suficiente para conter a força coletiva da Inter. Em termos emocionais, o Fluminense encara um dilema clássico: transformar a crítica em combustível ou deixar-se afundar pela pressão. A fala de Neto, ao mesmo tempo que fere, também pode motivar. Tudo dependerá da resposta em campo. A mídia esportiva nacional repercute as declarações com intensidade. Programas de debate exploram a fala de Neto como prenúncio de desastre, mas há quem defenda que o Fluminense pode escrever uma das maiores zebras da história do futebol moderno. Enquanto isso, a Inter de Milão se prepara com discrição. Sem declarações polêmicas, sem provocações, apenas foco e estratégia. Para eles, é mais um confronto a ser vencido. Para o Fluminense, é a batalha de uma vida inteira. Fala torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A atmosfera no Rio de Janeiro é de expectativa misturada com apreensão. Os torcedores tricolores dividem opiniões nas redes sociais, parte encara o desafio como um privilégio, enquanto outros temem um vexame internacional. O clima no entorno do clube é de tensão contida, como se o tempo estivesse em suspenso até o apito inicial. A frase de Neto, "Acho difícil o Flu vencer", ecoa como um veredito cruel, mas também como um chamado à superação. A história do futebol é escrita por capítulos improváveis, e é nesse espírito que o Fluminense tenta se agarrar.
Não será pela lógica que o tricolor sairá vencedor, mas pela entrega e pela crença. No campo das possibilidades, a vitória do Fluminense não é impossível, mas exigirá uma atuação praticamente perfeita. Cada passe, cada dividida, cada tomada de decisão precisará estar em sintonia. O time terá de jogar além dos seus limites, mental e fisicamente, para equilibrar a balança. Os erros recentes precisam servir como aprendizado. O que não deu certo nas derrotas para Flamengo, nos empates frustrantes no Brasileirão e nas eliminações precoces em Copas, precisa ser transformado em energia positiva, em foco absoluto. Não haverá margem para vacilos. Se conseguir resistir à pressão inicial da Inter, o Fluminense pode surpreender. A garra de jogadores como André e Arias será essencial. Mas será o coletivo, e não o brilho individual, que poderá escrever um novo capítulo heróico na história do clube. Neto pode ter tocado numa ferida, mas também expôs um fato que a diretoria, comissão e elenco conhecem bem: o Fluminense ainda precisa provar que está pronto para ser protagonista em nível mundial. A Inter será o teste mais duro de todos, e talvez o mais simbólico. Independentemente do resultado, esse confronto marcará o clube. Será lembrado por décadas. A chance de enfrentar um dos maiores clubes do mundo, em um cenário tão grandioso, é uma oportunidade única. E é nesse tipo de jogo que nascem heróis, que se constroem legados e que se desafiam destinos. Neto, com seu estilo contundente, deu voz ao receio de muitos. Mas também, sem querer, alimentou a chama da indignação esportiva que pode impulsionar o Fluminense a desafiar o que parece impossível. Não é a primeira vez que o tricolor é subestimado, e talvez, justamente por isso, tenha sua chance de renascer com mais força. O duelo contra a Inter de Milão não é apenas um jogo. É um divisor de águas. Um momento para o Fluminense mostrar ao mundo, e a si mesmo, que pode ir além do papel de coadjuvante. E provar que, mesmo nas sombras da dúvida, ainda é possível surpreender. Quando a bola rolar, todas as análises, previsões e críticas se calarão diante do que realmente importa, o que será feito dentro das quatro linhas. E se o Fluminense quiser reescrever sua história, terá que fazê-lo com coragem, disciplina e, acima de tudo, paixão. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.